Agora ele está e tem procurado estar em igrejas que se acomodam a este pensamento e a esta atitude. Eu conheci de perto este movimento, eu fiz parte dele, e com o qual eu hoje não me identifico. Discernir os sinais dos tempos, conhecer o tempo, é conhecer Jesus e conhecer aquele que conhece todas as eras e todos os tempos. Eu não quero mais me identificar com este movimento de conhecedores da época que estão preocupados em falar à cultura e se adequar e adaptar à cultura, desconsiderando Cristo, que dá sinais de quem Ele é e do que virá. Mateus 16, pediram a Jesus um sinal e Jesus disse, mas quando chega a tarde, vós, Mateus 16, 1-4, vocês sabeis e dizeis, haverá bom tempo porque o céu está avermelhado, e pela manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes dou, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Uma geração má e adúltera estava a falar com Jesus e a pedir sinais. E Jesus podia-se tentar adaptar àquela geração, mas o texto diz que ele deixou e retirou-se. É verdade que Jesus sentou-se com pecadores. Ele conversou com uma mulher adúltera. Ele perdoou uma mulher adúltera. Ele lidou com pessoas más. Mas ele também se afastou de pessoas más e adúlteras. Ele fez as duas coisas. Ele tem essa sabedoria para saber quando sentar e quando se levantar e se retirar. Jesus tem essa sabedoria para lidar com esta geração. E é só Ele que pode dar essa sabedoria. E Ele explicou então o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Em Mateus 12, Ele explica. Assim como esteve Jonas, versículo 40. Mateus 12, 40. Assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O sinal de Jonas apontava para a cruz, para a crucificação e para o sepultamento de Jesus. Aponta para o Evangelho. O sinal de Jonas aponta para Jesus e para o tempo em que ele esteve morto. Aponta para a cruz. E para o sepulcro, para a ressurreição de Jesus. O texto continua e diz assim, versículo 41, Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Então, 2 destaques aqui. Arrependeram-se com a pregação e ouviram a sabedoria. A pregação dos profetas, a sabedoria de Salomão, ou a pregação de Jonas, a sabedoria de Salomão. Está aqui alguém que diz que é maior do que Jonas e é maior do que Salomão. Esse alguém é Jesus. E é Ele que está a pregar. É a palavra dele que está a ser aberta. É Ele que nós queremos ouvir. É da sua sabedoria que nós precisamos aprender. E é Ele que diz em Mateus 24, versículo 42, Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor Jesus, o vosso Senhor, que é o próprio Senhor Jesus. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E este é o tempo que estamos a viver. Um tempo de incerteza acerca do fim dele. Nós não sabemos quantos dias mais nós teremos. Jesus está a dizer, este tempo vai terminar repentinamente. É como um ladrão que surge sem ninguém esperar. Em 1 Tessalonicenses 5 tem uma linguagem paralela a esta. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja lá em Tessalónica, ele diz,
relativamente aos tempos e às épocas. Não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É isto que esta expressão se refere. Conhecer o tempo é conhecer que estamos na iminência de ver Jesus voltar. Isso é conhecer o tempo. É viver como se Jesus fosse voltar hoje ou amanhã, esta noite, não sei. É viver com essa expectativa, com essa confiança e com essa esperança. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O apóstolo Paulo está a dizer que haverá sempre pessoas a andar e a dizer paz e segurança. Isto faz lembrar do que Jeremias disse acerca dos falsos profetas. Jeremias, no capítulo 6, também no capítulo 8, tem como que um refrão lá. Encontramos estas palavras de Jeremias, no capítulo 6. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E no capítulo 23 de Jeremias, vemos assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 16. Jeremias 23, 16. Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Pastores, pregadores, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra, e ela atendeu. Esse jovem que eu contei a história, ele ouviu que deveria investir no seu casamento, não deveria desistir daquela sua esposa, deveria investir na vida dela e das suas filhas, deveria ser fiel àquela aliança que ele fez diante do Senhor. Ele ouviu a palavra do Senhor, mas houve dureza no seu coração. E agora procura aqueles pregadores que lhe digam paz, paz, bênção, bênção, prosperidade, prosperidade para a tua alma. Tudo te vai correr bem. Ele, como outros deste movimento, estão à procura deste ambiente de festa, de alegria, coisas positivas. Pastores, psicólogos, autoajuda, coaching, pensamento positivo, hipnose. Eu já partilhei com os irmãos. Eu ouvi o testemunho de um treinador em hipnose, um professor de hipnose, que recebe vários pastores para saber usar a hipnose, saber criar uma atmosfera hipnótica para que os seus fiéis o sigam a liderança. Então a hipnose é todo o estado de passividade semelhante ao do sono, artificialmente provocado numa pessoa por indução ou por absorção de produtos químicos, por meio de sugestão, pelo fascínio que alguém, uma pessoa ou que alguma coisa exerce sobre ela. Isto são técnicas que estão a ser usadas nas igrejas, nos nossos dias, nessa cultura, para poder atrair pessoas que são assim, suscetíveis, são pessoas passíveis de serem hipnotizadas, de serem guiadas neste caminho. Paz, paz. Prosperidade, prosperidade. Felicidade, felicidade. E é isto que elas querem ouvir. É festa, é alegria. Como é que era a cantiga do Wilton? Festa, bebidas e fornicação. Festa, bebidas e fornicação. Este é o cântico, é o rap das igrejas contemporâneas. Will Graham, pastor Will Graham, que nos ensinou a cantar o cântico desta geração. Só que Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Versículo 9 diz: o que foi é o que há de ser.
E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Versículo 10 diz: há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo. Salomão já dizia, com a sabedoria que Deus lhe deu, não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Não há nada de novo. Os problemas são os mesmos que Salomão enfrentou, que Jonas enfrentou, que Paulo enfrentou e que nós estamos a enfrentar. São os mesmos problemas. É o mesmo coração corrompido. São as mesmas obras das trevas. É a mesma inclinação da carne. É o mesmo desejo de satisfazer as concupiscências da carne, os desejos da carne. Não há nada de novo para conhecer neste tempo. Não há nada para adaptar da mensagem de Cristo e da mensagem apostólica. É tempo de dizer que não podemos ficar a dormir. Precisamos despertar. É tempo de dizer que a noite vai alta, ou seja, está a acabar. Este tempo de trevas. O dia vai chegar. O dia de Cristo, o dia da luz vai chegar. Jesus virá. É tempo de pregar que nós precisamos purificar. É tempo de pregar contra o pecado dos nossos corações. Nós estamos a ler um livro que tem revolucionado a nossa forma de viver e de ser igreja. A Igreja de Cristo, à maneira de Cristo. Não é nada de novo, porque estes pensamentos estão nas Escrituras, mas a forma clara e simples como este livro chegou até nós, estes conceitos, tem realmente revolucionado a nossa forma de viver e de ser igreja. O irmão Paul Washer diz, no capítulo 19, assim: a igreja é a noiva de Cristo. Logo, Cristo não vai olhar com favor para aqueles que a lideram de uma forma que ele não tenha prescrito na sua palavra. Por este motivo, os líderes devem proceder de uma forma reverente e prudente, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda daquilo que está escrito. E eu louvo a Deus por irmãos que oram por mim desta forma. Que eu seja um líder que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Eu tive a oportunidade de orar hoje com o Daniel, foi exatamente isso que ele orou, que pediu. E que Deus nos dê a graça de sermos líderes assim, que não se desviam do que está escrito. Quão grande galardão espera aqueles que cuidaram e direcionaram a noiva de Cristo de acordo com os seus mandamentos. Que grande galardão eu espero receber. Não porque sou um pastor contemporâneo, um pastor relevante, não porque sou um pastor sensível à cultura, mas porque sou fiel a Jesus. Sou fiel à sua palavra. É isso que eu quero ser. É isso que eu espero que os irmãos aqui queiram ser nas suas casas, a dirigir as suas famílias. Que grande galardão receberá um homem que conduz a sua vida e a sua família desta forma, percebendo quais são os mandamentos de Jesus e seguindo. E o contraste é este: quão grande censura sobrevirá sobre aqueles que guiaram a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, de acordo com o que era correto aos seus próprios olhos, de forma a acomodar, ou seja, incluir a cultura, ou fazer a igreja atraente a homens carnais, como aqueles que eu encontrei neste movimento do qual eu fiz parte. Por quê? Por causa da minha natureza carnal. Por causa dos meus desejos carnais que eu queria ver satisfeitos. E que não queria confronto. É a religião da paz e do amor. Não se fala de pecado, não se confronta pecado, não se chama alguém para uma conversa difícil de confrontação, não se aconselha biblicamente, não se procura aprofundar nas intenções do coração, não se repreende, não se admoesta, porque perde-se pessoas, elas ficam blindadas. As pessoas não gostam de ser corrigidas, as pessoas não gostam de dizer que o que estão a fazer é pecado. Elas não gostam de rótulos como isto é mentira, isto é roubar, isto é homossexualidade, isto é adultério, isto é fornicação. Elas não gostam destes rótulos, mas são os rótulos que Jesus usou. Esta é a linguagem bíblica. Esta é a linguagem que a igreja tem que usar e esse é o confronto que precisa ser feito nesta cultura.
que segue este caminho. Paz, paz. Alegria, alegria. Segurança, segurança. Dizem os falsos profetas. Aquelas multidões que chegam àqueles templos, muitos deles preparados para a hipnose, para conduzir multidões, através das emoções, através de estratégias humanas, muita psicologia, muita autoajuda, muito coaching, muita hipnose. O que é uma igreja bíblica? Uma igreja bíblica madura é um corpo de crentes em Jesus Cristo, batizados numa localização geográfica específica, que têm fé semelhante nas Escrituras, comprometidos em edificar-se uns aos outros debaixo do ensino e da autoridade de presbíteros e diáconos qualificados, obedientes às ordenanças, que são o batismo e a ceia do Senhor, praticando disciplina bíblica e evangelizando o mundo através da pregação do Evangelho. De todos estes elementos, as igrejas que dizem que têm a mensagem, elas realmente falam do Evangelho, falam de Cristo, falam da morte de Jesus, cantam e exaltam Cristo, mas não praticam a disciplina bíblica. Não fazem distinção entre ovelha e bode. Não fazem distinção entre crente e incrédulo. Basta dizer que gosta de estar, já é tratado como um crente. Já participa da comunhão, já come o pão, já bebe o cálice, já entra em ministério, já é voluntário, já canta, já dirige o louvor, porque se sente bem. Eu sinto-me bem aqui. Ok, então pode ser batizado. Pode ter ministério. Porquê? Porque sinto-me bem. Eu gosto de estar aqui. Este é o critério. Este é o critério para a admissão nestas mega igrejas. Esta não é uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica é uma igreja que exerce disciplina bíblica, que corrige, que prega textos como este para o qual estamos a olhar. Romanos 13, de 11 a 14. Conhecer o tempo é conhecer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Conhecer a época, discernir os sinais dos tempos. Acerca destas expressões, nós precisamos lembrar desta grandiosa declaração que está registrada em Hebreus 13:7. Jesus não mudou, nem vai mudar, é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Os mesmos mandamentos, o mesmo caráter, a mesma mansidão, a mesma humildade, mas a mesma pureza e a mesma santidade. É por isso que já é hora de vos despertardes do sono, diz o apóstolo Paulo. Uma história que Jesus conta, Mateus conta acerca de Jesus, uma história que Jesus viveu com os seus discípulos, que ilustra esta realidade. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então eu disse: a minha alma está profundamente triste até à morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo. É hora de vos despertardes do sono. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esta é a realidade. Despertar do sono é estar consciente de que a carne leva-nos a estarmos oprimidos, obcecados, estarmos anestesiados, estarmos inebriados com os prazeres que o nosso corpo experimenta. Por isso, a advertência em 1 Coríntios 15, não vos enganeis, as más conversações, e a palavra aqui, conversações no grego, pode transmitir a mesma ideia de companhia, os maus relacionamentos, as más companhias, as más conversações corrompem bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, ou seja, é hora de despertar do sono, é hora de acordar, é hora de vigiar, como é justo e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e eu digo isto para vergonha vossa.
Alguns não conhecem Deus verdadeiramente. Conhecem coisas de Deus, mas não o conhecem, não sabem que Ele é um Deus temível. Têm medo de quem possa matar o corpo. Têm medo de ficar doentes, mas esquecem do que o próprio Senhor Jesus ensinou acerca do temor a Deus. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. A esse deveis temer, disse o Senhor Jesus. É a Deus que vocês devem temer. Por isso, desperta ao tu que dormes. Este texto está em Efésios 5. A impudicícia é toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. É um texto de santidade dirigido à igreja. E nestas igrejas relevantes, contemporâneas, este tipo de texto não é o tipo de texto conversado entre família, como eu tive que conversar esta semana com a minha família. Eu tive que lidar com o pecado da nossa própria família. Eu tive que ler estes textos, porque há pecado na nossa casa e nós precisamos abrir a Bíblia e ler em casa, quando o pecado surge. É preciso confrontar a nossa própria vida, a nossa própria família. Não haja conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Psicologia barata ou cara. Ninguém vos engane com estratégias de hipnose. Ninguém vos engane. Porque essas coisas, por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Desprezar a mulher da tua juventude para te entregares a relacionamentos adúlteros com mulheres sensuais. Sobre isso, sobre esse tipo de coisas, vem a ira de Deus. Portanto, não sejais participantes com os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das trevas, das obras das trevas. Antes, porém, reprovai-os. Como é que se reprova? É só ficando em silêncio? Como é que se reprovam as obras das trevas? É dizendo, isso está errado. Eu não faço isso. Jesus não me deixa fazer isso. Eu não quero fazer isso. Isso está errado. Isso é pecado. Isso não agrada a Deus. O que eles fazem em oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remite o tempo, porque os dias são maus. Este é o tempo que vivemos. O tempo que vivemos são dias maus. Não é tempo de paz, paz. É diferente do que esses pregadores, os falsos profetas dizem: paz, paz tereis, não virá mal sobre vós, é só bênção. É só bênção. É só bênção. Esses falsos profetas profetizam. Vãs esperanças, visões do próprio coração. Mas o que a Bíblia diz é que nós vivemos dias maus. Não são dias sempre de paz. Não são dias sempre de prosperidade e de felicidade. É duro perceber que temos um coração mau, que temos prazeres que nos dominam, que nos escravizam. É duro perceber isso. É muito mau olhar para dentro e perceber a natureza pecaminosa que está dentro de nós, essa inclinação para as obras das trevas, essa inclinação para aquilo que é da orgia, que é da bebedice, da impudicícia e da dissolução. É duro reconhecer isso. É mau saber que lutamos com pecados, com a preguiça, com a desonestidade. São dias maus que vivemos. Ainda não estamos livres do pecado. Ainda não estamos livres de uma sociedade inteira que ignora Deus, que não conhece Deus. São dias maus. E eles provocam dias maus aos filhos de Deus. As decisões dos nossos governos muitas vezes contrariam totalmente a vontade do nosso Deus. Isso traz-nos dias maus.
Portanto, não durmamos como os demais. Está de novo naquele texto em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, continuando o texto, diz: vós não estáis nas trevas, para que esse dia, o dia que chegará como ladrão, vos apanhe de surpresa, o dia de Cristo, a volta de Jesus. Portanto, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Assim como o Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, também o Filho do Homem esteve. Esse foi o sinal. Esse é o sinal. Esse é o tempo. Essa é a mensagem. Morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Continuemos a lembrar do Evangelho. Continuemos a lembrar da morte de Cristo. Continuemos a celebrar a memória de Cristo, lembrando que Ele morreu por nós, Ele sacrificou-se por nós. E nós devemos também estar dispostos a nos sacrificarmos por Ele e pelos irmãos. 1 Pedro 4,7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Estejam acordados para que as orações sejam ouvidas. Muito mais importante do que conhecermos o nosso tempo, a cultura e de sermos culturalmente relevantes, mais importante é conhecermos Cristo, sermos fiéis à Sua palavra, cumprirmos a missão e estarmos conscientes da iminência da volta de Jesus. Deixemos, pois, as obras das trevas. A palavra trevas é associada com noite. E noite, metaforicamente, significa o tempo de morte, o tempo para as ações de pecado e de vergonha. Metaforicamente, a palavra noite e trevas, ela está associada com o tempo da estupidez moral, da escuridão. O tempo durante o qual o esgotado e também o bêbado se entrega ao sono. Estas expressões, obras das trevas, elas descrevem o mundanismo e o liberalismo, que estão presentes em supostas igrejas evangélicas. Movimentos que se dizem movimentos cristãos. Mas há orgias. E orgias, a palavra orgia é uma palavra que se refere às festas que na antiguidade eram realizadas em honra a um deus que tinha o nome para os gregos Dionísio e para os romanos era o deus Baco. A palavra bacanal está associada às orgias. Uma procissão noturna, uma procissão lasciva. A palavra lasciva está associada aos desejos da carne, especialmente à imoralidade sexual. Pessoas bêbadas e descontroladas que após um jantar desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em honra a Baco ou algum outro deus, cantando e tocando diante das casas dos amigos. Uma expressão usada geralmente para definir festas e reuniões com o objetivo de beber, que se prolongam até tarde e que favorecem a folia. Uma festividade na qual se sobressaem a euforia, excesso de bebida, desregramento e libertinagem. A outra palavra que aparece aqui no texto para descrever as obras das trevas são bebedices. Intoxicação ou embriaguez está sempre associada a alguma substância química, alguma substância alucinógena. Está muito associada à espiritualidade. E há quem procure integrar nas adorações, nos cânticos, esse ambiente de prazer, de lascívio, de luxúria, mas também com substâncias que induzam esse tipo de sensação. Impudicícias. Impudicícia pode ser traduzida como adultério, e adultério nós sabemos que para Jesus adultério não é só a prática da fornicação ou do ato sexual com alguém que não é cônjuge, é algo que acontece no coração. São desejos do coração, na mente,
Quando no pensamento se deseja alguém que não é seu marido ou sua esposa, o Senhor Jesus diz que já adulterou com ela. Então, impudicícia está associado com adultério, coabitação ou relação sexual ilícita. Outra palavra que aparece é dissoluções e tem a ver com essa luxúria desenfreada, sem limites, são os excessos, é a licenciosidade, é a libertinagem, é a impudência de caráter ultrajante, é o desaforo, é não ter limites. E isso é o que nós percebemos na nossa sociedade. E é esse tipo de influência que está a chegar para esta geração que se diz cristã. Querem ser relevantes, mas eu vi todo este pecado a entrar. Todo este pecado a fazer parte destes movimentos que se dizem relevantes. Eu fiz parte disso. Mas eu não quero mais. Eu não quero continuar nesse caminho. Já há algum tempo que eu decidi afastar-me. Mas ao mesmo tempo, eu quero entender, eu quero que Deus me use, eu quero ter compaixão. Como Jesus se retirou e se afastou de alguns ambientes, Ele também se aproximou de outros e procurou amar e servir essas pessoas. Eu quero entender o que acontece nestes festivais de verão que estão a acontecer. Eu li alguns artigos, falei com algumas pessoas que já foram, mas eu li uma notícia destes festivais de verão e o que acontece em outros países, o que acontece na Inglaterra ou na Alemanha, acaba por chegar aqui, é a mesma coisa. Nós estamos seguindo as tendências que outras sociedades mais evoluídas nos trazem. Mas eu li um artigo que dizia assim: álcool, drogas e sexo levam mais pessoas a festivais do que a música. Festivais de verão, festivais de música. Eu vou repetir. O título, uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, diz assim: álcool, drogas e sexo levam mais pessoas a festivais do que a música. Em outras palavras, orgias, bebedices, impudicícias e dissoluções levam mais pessoas aos concertos do que a música. A libertinagem, a liberalidade, o liberalismo e o mundanismo levam muito mais pessoas à igreja do que Cristo. Mas entendendo esta realidade, essa sondagem que os britânicos fizeram, diz que a maioria vai a festivais para beber, consumir drogas ou ter relações sexuais e não para assistir aos concertos. Sobre os resultados, George Mackay, professor de Estudos Culturais na Universidade de Salford, ele comentou: os festivais estão profundamente enraizados na tradição carnavalesca, que consiste em inverter as expectativas cotidianas do comportamento comum. Historicamente, os carnavais teriam um senhor da desordem que supervisionasse as festanças e a subversão das regras comuns da vida. E então havia alguém ali a controlar, porque ali era tempo de fazer o que não pode fazer nos dias normais. Os festivais de música continuam a ser locais onde podemos escapar à realidade e subverter as regras, independentemente da idade que tenhamos. Um outro artigo, e agora em Portugal: o que é que acontece nos festivais que os miúdos não contam aos pais? Então, um testemunho aqui. Para lá do divertimento de quem assiste e dos milhões que movimentam os festivais de música, também tem um lado B, ligado à velha expressão sexo, drogas e rock and roll, que existe desde que o rock apareceu. Grandes concentrações de pessoas levam sempre a grandes excessos. Não foi um autor cristão que escreveu isto. Foi um jornalista. Grandes concentrações de pessoas levam sempre a grandes excessos. Por uma questão matemática de probabilística ou de psicologia de massas, de novo, é um comentário feito por alguém que está simplesmente a observar um fenómeno sociológico da nossa sociedade portuguesa. Uma questão matemática de probabilística ou de psicologia de massas, coisas acontecem, nomeadamente em ambientes de festa. Desde os tempos do mítico festival de Woodstock, em 1969, que sexo, drogas e rock and roll são garantidos nos festivais de música. Mas afinal, qual é a realidade portuguesa? O que é que acontece nos nossos festivais aqui?
Não há forma de saber se Nuno, 23 anos, morador em Lisboa, é a regra ou se é a exceção. Está a fazer planos de ingressar em engenharia depois de um curso de robótica. Nuno é um rapaz normal, da classe média, que frequenta festivais de música desde os 14 anos. Já lá vão 36 festivais. Entre Optimus Alive, Superbox, Sudoeste, TMN, Marés Vivas, Paredes de Cor e Festival de Música do Mundo, de Sines. É sem pejo, ou seja, sem vergonha que ele afirma. Ele próprio dá o testemunho. 90% das pessoas nos festivais estão bêbadas ou drogadas. 90% estão bêbadas ou drogadas. O lado oculto dos festivais de verão em Portugal, um outro artigo que eu li, diz assim: como dá conta a dissertação de mestrado de Roberto Arnon. Portanto, é uma pesquisa, um trabalho sério deste jovem Roberto Arnon. Diz que todos os anos, ao longo da primavera e verão, Portugal é palco festivaleiro com mais de 150 iniciativas. Música, concertos, raves, não sei se ouviram falar disso. Representações diversas com impacto no turismo e na economia local. Os maiores envolvem verbas diretas, bilheteiras, patrocínios privados e apoios institucionais que ultrapassam os 100 milhões de euros. Rave é sinónimo de orgia. São festas com muita bebida e com muito sexo. Milhares de portugueses e turistas com pouca convivência social de uns e de outros não se importam de passar vários dias em campos enlameados por chuva, empoeirados pelo efeito de um calor intenso, a ouvir a música preferida no meio de pessoas ébrias, ou seja, embriagadas, sob o efeito de estupefacientes, com sistemas sanitários com mais condições de salubridade e sem higiene e com proximidade a um coquetel de crimes, confrontos físicos, assaltos, furtos, roubos, tentativas de violação, assédio sexual, prostituição, fugas ao fisco, branqueamento de capitais, infrações a normas económicas e alimentares, falta de higiene e outros delitos. A música, as conversas e o bom ambiente escondem, pois, um lado apócrifo, arcano e viciante, de modo que o seu lado recôndito da delinquência está presente. A comunicação social, ela não comunica porque há muito interesse em jogo, há muito dinheiro envolvido nestes concertos. O que a sociedade promove. E que eu disse há pouco, as igrejas querem imitar este tipo de ambiente. Dizem que esta é a cultura que querem implementar na igreja. Podemos considerar que o álcool e as drogas formam uma simbiose de consumo e tendem a ser frequentes em todos, alcançando em alguns casos proporções inquietantes. Aparentemente, a venda chega a publicitar-se em manuscritos, em papel sujo e amontoado tipo promoção LCD 25 gramas, 200 euros. Sem preocupação com a segurança. Os criminosos presentes nos recintos ou nos parques de campismo dos eventos parecem não encontrar dificuldades introduzindo produtos ilícitos nos espaços físicos, algum tempo antes da sua ocorrência. Com uma fiscalização aparentemente tão má, encontram muita liberdade para atos proibidos. No contexto descrito, não admira que a comunicação social dê conta do aumento da criminalidade no período festivaleiro, apesar de aparentemente, e para não sujar o nome dos eventos, haja muitas ocorrências omitidas. Um festival que junta milhares de jovens durante vários dias não pode ser um lugar de festa, não pode ser um lugar de festa e sexo. A ginecologista Maria do Céu, eu encontrei isto num site sobre conselhos para moças, sobre os festivais de verão. A ginecologista Maria do Céu Santo lembra uma máxima: faça tudo o que lhe dá prazer e que não estrague o amanhã. Estes conselhos que estão a dar aos jovens que vão participar desses festivais. Conselho, então, levar preservativo é obrigatório, tal como o usar em qualquer prática sexual. Se não tem consigo, a Associação do Planeamento Familiar vai estar a distribuí-los esta semana no centro da Zambujeira do Mar. É isto que está a ser transmitido. É este o ambiente da nossa geração, da nossa cultura. Isto é a principal atmosfera deste ambiente. Isto é descrito por jornalistas, por sociólogos, por psicólogos, por pessoas preocupadas com o rumo da nossa juventude e da nossa sociedade. Mas Jesus diz, deixemos, Paulo diz, citando as palavras de Jesus, deixemos as obras das trevas, vigiemos.
acordemos. Colocar de lado, tirar do nosso caminho, remover da nossa mente e da nossa agenda aquilo que não podemos fazer em Deus e na presença daqueles que o amam e servem. Há coisas que nós não conseguimos fazer sabendo que Deus está presente e que cristãos estão presentes. Vamos remover essas coisas da nossa vida. Irmãos, eu tenho muito mais para partilhar. Eu não vou poder partilhar hoje. O nosso horário está avançado. São coisas que realmente eu desejo partilhar porque há um outro lado das trevas. É este lado do legalismo e do farisaísmo, das contendas e dos ciúmes. E muitas vezes nós somos escravos de uma religião legalista. Proibir aquilo que Deus não proíbe. Proibir ouvir música. Proibir ir a um concerto e Deus não proíbe. Coisas que nós proibimos e que nós não podemos proibir. Eu vou falar sobre isso, se Deus permitir, na próxima semana. Mas faz parte das obras das trevas. O farisaísmo ou o legalismo presente em igrejas como a nossa, como esta. É obra das trevas. Precisa ser erradicada. Mas vamos falar numa próxima oportunidade. Deixemos, pois, as obras das trevas. Andemos dignamente. Revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo a graça de Deus. Crescendo, fortalecemos-nos. Como Jesus também cresceu, se fortaleceu, encheu-se de sabedoria. Nós vemos isso em Lucas 2, versículo 40. Jesus crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E como é que isso se mostrava? Com submissão e obediência aos seus pais. Em Lucas 2, 51, lemos: desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. E ao Pai diz que ele obedeceu, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Para imitar Jesus, para nos revestirmos de Cristo, nós precisamos também crescer, fortalecer, entender a sabedoria, crescer em sabedoria, enchermos-nos da palavra e sermos submissos e obedientes às autoridades que Deus tem colocado na nossa vida. Isso é ser como Jesus. Isso é revestir-se de Cristo. Vamos falar mais, se Deus permitir, na próxima semana, numa próxima oportunidade. Terminar com o testemunho de Agostinho. Um grande teólogo, um grande pensador cristão, ele escreveu as suas confissões, a forma como ele chegou a Cristo. Ele, em grande desespero, diz: eu sentia-me ainda preso ao passado. E por isso eu gritava desesperadamente: por quanto tempo eu direi ainda amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não pôr fim agora à minha indignidade? Agostinho sabia o mesmo que eu sei acerca de mim. Ele sabia da sua natureza pecaminosa, do pecado que habitava nele. Nós precisamos estar conscientes que estas coisas estão no nosso coração, fazem parte da nossa natureza. E Agostinho sabia disso. Ele queria acabar com isso. Ele queria acabar com as obras das trevas. Ele queria acabar com isso. Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do coração. Eis que de repente eu ouço uma voz vinda da casa vizinha. Parecia um menino ou uma menina repetindo uma canção continuamente. Toma e lê. 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 E eu ouvia aquilo repetidamente. Eu mudei de semblante e comecei com a máxima atenção a observar se tratava de alguma cantilena que as crianças gostam de repetir nos seus jogos. Eu não me lembrava de tê-la ouvido antes. Então reprimi o pranto, levantei-me, e a única interpretação possível para mim era a de uma ordem divina para abrir o livro e ler as primeiras palavras que eu encontrasse. Eu tinha ouvido que Antão, Santo Antão, assistindo por acaso a uma leitura evangélica, sentia um chamado como se a passagem lida fosse pessoalmente dirigida a ele. Vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E logo através dessa mensagem ele converteu-se a ti. Apressado, voltei ao lugar onde Alípio ficara sentado, pois ao levantar-me havia deixado ali o livro do apóstolo Paulo. Peguei, abri e li, em silêncio, o primeiro versículo sobre o qual o meu olhar caiu. E o versículo era este: não em orgias e bebedeiras,
nem na devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não procureis satisfazer os desejos da carne. Eu não quis ler mais. Nem era necessário. Mal terminar a leitura dessa frase, dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu coração uma luz de certeza. Marcando a passagem com o dedo, fechei o livro. E foi assim. Revestido de Cristo. Revistamos-nos de Cristo. Tornemos-nos como Cristo. Vamos orar. Senhor, faz o mesmo que fizeste com Agostinho quando ele leu estes versículos. Que não seja preciso mais nada para nos comprometermos contigo, andarmos na luz. O dia aproxima-se, a salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. O Senhor Jesus vai voltar e que nos ache fiéis, sóbrios, a andar na luz em obediência a Ti. E no nome dele, oramos. Amém.